Boa tarde a todos. Fico muito feliz pela procura de vocês por esse mini curso, que é um tanto quanto inusitado, né? Que se chama a Contribuição da Literatura de Autoria Negra na Formação Antirracista dos Professores de Ciências e de Química. Então eu sou Caio Ricardo Fayad, eu sou doutorando do Programa Interunidades Ensino de Ciências da USP. Então, para começar, eu me apresento, né? Eu tenho a formação de Química. Eu sou formado em Química pela Unesp, como eu estava falando com a Tabata. Fiz o mestrado na Unicamp. E antes de seguir para o doutorado, eu decidi fazer novos cursos. Então eu fiz uma especialização e também fiz uma nova graduação em Letras aqui na USP de São Paulo. Eu falo daqui de São Paulo, da capital. E foi nesse período, né, que eu estava na Letras que eu comecei a pensar no meu projeto de doutorado. Não foi com essa intenção que eu fiz o curso de letras, eu tinha a intenção de entender melhor o funcionamento, melhor não, né? De entender o funcionamento das ciências humanas, porque eu não tinha a menor noção de como funcionava essa área de saber. Eu que sou formado na minha primeira formação em bacharelado em Química, então eu tinha uma visão muito específica do que era ciência e acreditava que só podia se fazer ciência daquela forma como as ciências duras, as ciências exatas desenvolve. Atualmente, né, eu também estou trabalhando nas redes sociais, porque eu considero um trabalho, então vocês podem me encontrar no Instagram, no YouTube, principalmente no YouTube, que é onde eu desenvolvo alguns vídeos que eu falo da minha pesquisa, falo da área de ensino de ciências. Então eu convido a todos, né, a me seguirem nas redes sociais, inclusive se vocês gostam de fazer stories, eu adoro. Vocês podem fazer lá, que estão fazendo um mini curso, e eu sempre reposto todo mundo. Meu nome é Caio Fayad, e o meu arroba no Instagram é o contrário, é Fayad Caio. Como aqui nesse mini curso eu vou trazer uma série de indicações de livros, de conceitos que eu sei que não são comuns no campo da química, do ensino de química. Tá vendo esse link aqui embaixo? Linktree.com linktr.ee/Caio Fayad. Se vocês digitarem, né, esse site aí no buscador de vocês, o primeiro item vai ser o material com esses slides. Então eu criei uma pasta no Google Drive onde eu vou colocar os slides de hoje e os slides de amanhã. Ainda não tá o de amanhã porque eu vou deixar para fazer isso amanhã. E junto também eu vou colocar algumas obras literárias de alguns autores que eu sei que estão disponíveis na internet, já é de domínio público. E aí vocês também vão poder fazer a leitura de vocês, né? Porque a gente está falando de literatura é arte. E a gente faz a leitura para espairecer, para pensar sobre um tema, sobre outro ponto de vista, né? Então, os textos que eu vou deixar lá para vocês não é só do aspecto de ciência, mas é a literatura negra que eu tenho disponibilizado aqui por conta do curso de letras que eu fiz. Esse link, para vocês não ficarem desesperados, ele vai aparecer durante vários momentos do mini curso. Inclusive, se alguém quiser digitar no chat, também seria uma boa. E falando no chat aí, nessa apresentação eu não consigo ver, né, o chat que vocês estão falando, mas eu estimulo a vocês a colocarem as perguntas no chat, porque quando acabar essa apresentação, eu retomo no chat já para verificar o que vocês falaram, enfim. Vamos então à organização do minicurso. O nosso minicurso ele é de 1h30, né? E eu preparei uns slides de modo que ele fique mais ou menos em 1h, 1h10, para que a gente possa ter um tempo aí de conversa, que pode ser em relação ao tema específico do minicurso, que é Química, Literatura e Étnico-Racial, ou só Química, Étnico-Racial, ou só Química e Literatura, não tem problema. O importante é que a gente consiga fazer desse espaço final um espaço de discussão, um espaço de troca de ideias, tá? Então eu dividi o minicurso em 2 dias, né, que é hoje e amanhã, e nesse primeiro dia eu chamei aí de questões teóricas, mas não é muito bem assim que funciona. Vocês vão ver por quê. Nós vamos discutir... Só licença aqui para eu postar meu colírio. Nós vamos discutir hoje
algumas referências sobre a questão do racismo, sobre a questão do antirracismo, algumas legislações educacionais, leis, diretrizes sobre o nosso tema aqui. Trabalhar também com um pouco do conceito de literatura. Isso aqui vai ser bem pouco, né? Porque eu entendo a nossa especificidade aqui, não é para ninguém sair especialista em literatura, mas se vocês quiserem saber mais, no final a gente conversa. E no finalzinho vai ter um pouco já da pesquisa e ensino em relação às questões étnico-raciais. Amanhã, que eu coloquei assim a parte prática, que é quando vai ser só leitura de texto literário. Então eu vou trazer para a nossa discussão cerca de 4 ou 5 textos e nós vamos discutir como que desses textos literários a gente poderia ali emanar alguns temas para o ensino de química. Embora hoje nós vamos fazer a leitura de algumas poesias, principalmente. Então, para começar, eu trago aqui um livro que foi um divisor de água para minha pesquisa, que é um livro dessa feminista negra, dessa teórica norte-americana, que se chama Bell Hooks. O livro se chama Ensinando a Transgredir, a Educação como a Prática da Liberdade. Esse livro eu tive acesso a ele numa disciplina da literatura, numa disciplina que tratava justamente sobre a questão da diversidade cultural na literatura. E foi nessa disciplina lá na FEFELESH, na USP, né, que é a Faculdade de Filosofia, Ciências Humanas e Letras, que eu comecei a pensar sobre essa possibilidade, entre aspas aí, ou talvez sem as aspas, de transgredir no ensino de química. Então eu vou ler um trecho aqui que me foi algo assim, que me tocou dessa obra, né? Muitas coisas me tocaram nessa obra. É um texto, um livro que eu recomendo para todo mundo. Para mim foi um marco, assim, perceber que essa escritora negra dos Estados Unidos, ela é Paulo Freireana, né? Porque ela segue Paulo Freire, desculpa. E ela deixa isso claro bem no começo do livro, é bastante interessante. Então o trecho é o seguinte: com demasiada frequência, a vontade de incluir os considerados marginais não correspondia à disposição de atribuir a seus trabalhos o mesmo respeito e consideração dados aos trabalhos de outras pessoas. Ou seja, ela coloca aqui que era muito frequente que incluía-se esses marginais, entre aspas, e aqui a gente começa a entender que esses marginais seriam aquelas pessoas que não são o padrão, né? Que o padrão é o homem branco hétero. Então, se vai inserir mulher, se vai inserir LGBT, se vai inserir negros, esse modo de inserção, ele acontece, mas não é dado o devido valor para que essas obras tenham, né? Ou para que esse pensamento tenha. Então, coloca-se lá por conta de uma pressão. Então, embora você tenha aqui esse sujeito padrão que exerce pensamento crítico também, ele é elevado, ele é enaltecido. Quando esses ditos marginais que ela coloca entre aspas acontece, não há esse mesmo valor, esse mesmo respeito. E aí ela complementa trazendo um aspecto em relação aos estudos de gênero, que lá ela acabou, na tradução ficou estudos da mulher. Nos estudos da mulher, por exemplo, as professoras tratam das mulheres de cor, que aí no caso mulheres de cor é um termo bastante empregado na literatura dos Estados Unidos, especificamente, porque aí ela vai incluir mulheres negras, latinas, asiáticas, indígenas, então são essas mulheres de cor. No finalzinho do semestre, ou juntam numa única parte do curso tudo que se refere à raça e às diferenças. Essa modificação pro forma do currículo não é uma transformação multicultural, mas sabemos que é a mudança que os professores mais tendem a fazer. Então aqui ela faz uma crítica, né? Que embora a discussão sobre essa transformação do multiculturalismo no ensino de ciências, ou na verdade não aqui ela não fala sobre o ensino de ciências especificamente, ela fala do modo geral. Nós aqui que vamos trazer esse recorte para o ensino de ciências. Ela
ela aponta que, embora haja essa discussão sobre a questão do multiculturalismo, a necessidade de inserção, primeiro que ela não se dá no mesmo patamar das outras culturas, né? Especificamente desse ser padrão. E ao mesmo tempo, quando isso acontece, além de não ser no mesmo patamar, ela vai mostrar que isso acontece em momentos específicos. E ela vai pontuar aqui que é ou no finalzinho do semestre ou numa parte única do curso. E o que a gente vê, né, no Brasil? Eu coloquei a pergunta, será que isso ocorre no Brasil? Vamos pensar sobre a data do 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. É muito comum que nas escolas, quando se pauta a questão da negritude, sobre a questão do saber negro, sobre a questão da epistemologia negra, sobre cientistas negros, isso se dê nesta única data. Então, esses slides, vocês vão ver que eu escolhi um formato que tem esses caminhos, porque é justamente essa reflexão que vai nos guiar aqui nesse minicurso, que é traçar caminhos para que a educação antirracista ela abarque todo o currículo de ensino de química, que ela não seja específica para uma data, não seja específica para um momento, ok? Não seja, a gente não precisa esperar acontecer uma tragédia na TV para que o professor de química fale sobre a questão do negro. Desculpa, estou bebendo um pouco de água aqui. Aí só para reforçar, deixa no chat o que vocês consideram sobre isso, se vocês já dão aula, se isso acontece na escola de vocês, que a gente pode ler no final e discutir um pouco sobre isso. Então, o nosso primeiro momento aqui vai ser falar sobre o racismo e o antirracismo. Então, sobre o racismo, eu trouxe um livro clássico. Um livro clássico não, né? Um livro que está se tornando clássico, que foi feito pela coleção Feminismos Plurais, organizado pela Djamila Ribeiro. E ele está se tornando um pouco clássico, assim, pelo preço. É um livro barato e que ele vai justamente discutir essa questão do racismo estrutural, né? Então, o livro ele concebe que o racismo é uma estrutura de poder e essa estrutura de poder estabelece o sentido, a lógica e a tecnologia para a reprodução da desigualdade e a violência que moda a vida social contemporânea. E aí o livro ele vai tecer, dentro de um capítulo específico, essas três dimensões de se pensar o racismo, que é o racismo individualista, que é aquele muito pautado no aspecto da pessoa, né? A pessoa que proferiu algum xingamento, alguma ofensa. Depois, ele vai tratar isso sobre uma questão das instituições, como que as instituições no Brasil possuem regras que direta ou indiretamente acaba promovendo essa distinção entre pessoas brancas e negras, regras nesse ordenamento da sociedade que vai priorizar o acesso ao poder a pessoas brancas e não às pessoas negras, e isso pode acontecer de forma individual ou institucional. E logo em seguida ele traz a questão do racismo estrutural, porque isso é o que vai moldar todo o complemento do livro, onde ele vai tratar o racismo e poder, racismo e economia, racismo e filosofia, uma série de coisas que ele vai apontar no livro. E aqui eu trouxe para nós uma espécie de um iceberg do racismo, que é essa metáfora, né, do iceberg, que ajuda a gente a entender um pouco sobre esse aspecto do racismo, principalmente o institucional e estrutural. Então, o que é o iceberg, né? O iceberg ele é esse bloco de gelo flutuante gigantesco que a gente só vê uma parte. Uma parte fica visível e a outra parte fica submersa. Então, essa parte visível normalmente é o que a gente considera como racismo individualista, que são as ofensas e os xingamentos. E quando isso não ocorre, muitas pessoas acabam dizendo que o racismo não está acontecendo, né? Então, se não há ofensa, se não há o xingamento, não haveria o racismo. Acontece que o modo de ver por esse aspecto institucional e principalmente por esse aspecto estrutural,
que vai moldar todo o ordenamento da sociedade, e o Silvio Almeida consegue discutir isso com bastante propriedade, não é a nossa tarefa aqui fazer essa discussão, é essa parte que corresponderia ao que está submerso, o que a gente não vê. Hoje a gente consegue ver algumas coisas porque a gente começou a dar luz para esse aspecto, né? Então aqui, por exemplo, né, nesse iceberg, que eu peguei uma imagem pronta, né, da internet, tá aqui a estereotipação, a invisibilidade midiática. Hoje a gente consegue ver um pouco melhor isso, né? Porque quando tem uma novela, por exemplo, como... Não vou lembrar o nome agora, mas uma novela da Globo que aconteceu em Salvador, e uma cidade que 80% da população é negra, e a novela é praticamente feita por pessoas brancas, né? Então a gente começa a pensar sobre essa questão da invisibilidade midiática. A depreciação estética, hoje também é um ponto que nós estamos melhorando, principalmente com novas marcas, novos produtos, né, que acabam surgindo e que acaba dando visibilidade para a questão. Muito embora a depreciação estética ainda exista, né? Se o negro não seguir certos comportamentos, né? Cabelo é legal, desde que seja cacheado, crespo já não é bonito. Então a gente começa a perceber que, embora nós tenha avanço sobre a questão estética, ainda existe essa depreciação estética. Tem a objetificação sexual, a demonização das religiões e culturas afro, o déficit educacional, o genocídio da juventude, salários menores. Não aparece um aqui, que é o que nós vamos discutir aqui no nosso minicurso, que é a questão do epistemicídio, ou um outro nome que eu não gosto muito de abordar, que é o racismo epistêmico. E é o que nós vamos discutir hoje, porque faz parte desse racismo estrutural existir um racismo em relação à intelectualidade negra. E nós, enquanto professores de ciências, nós estamos a todo momento apresentando intelectuais, falando de elaborações do pensamento. E esse é uma faceta do racismo que a gente precisa ficar atento e, ao mesmo tempo, contribuir para essa desconstrução. Eu trouxe aqui para nós também uma definição de antirracismo, e muitos pesquisadores se debruçaram sobre esse termo. Inclusive nós temos definições mais atuais. Eu trouxe esse do professor Antônio Sérgio Alfredo Guimarães, porque ele é um livro clássico. O professor tem outros livros na Editora 34 sobre a mesma temática do racismo. Então, assim, quando vocês procurarem esse livro, se vocês se interessarem, para saber que existem outros, mas mais para frente eu vou trazer aqui um outro livro sobre a questão do antirracismo. E aqui o professor Antônio Sérgio coloca a seguinte ideia. Apenas para os afros brasileiros, para aqueles que se chamam de negro, desculpa aqui a ortografia, foi um erro meu na hora de digitar, o antirracismo deve significar, antes de tudo, a admissão de sua raça, ou seja, a percepção racializada de si mesmo e do outro. Então, nós temos uma sociedade que foi construída a partir de uma ideia falaciosa de democracia racial e que hoje a gente consegue conceber melhor como o mito da democracia racial, que ele vai estipular nas pessoas de que eu não vejo cor, o racismo não existe, não há diferenças entre pessoas brancas e negras, nós somos todos iguais. Então, o primeiro aspecto do racismo é essa percepção de que nós socialmente somos racializados, principalmente as pessoas negras. Então, o primeiro aspecto do racismo é essa admissão de sua raça. O segundo, né, não o segundo eu estou falando, mas ele complementa aqui, ele vai explicar melhor isso, né? Trata-se da reconstrução de si mesmo, trata-se da reconstrução da negritude a partir da rica herança africana. Ou seja, essa admissão de raça, né, essa percepção racializada, ela vai ali se configurar pela reconstrução dessa negritude, pela herança africana,
E essa herança africana ele vai complementar aqui, como a cultura afro-brasileira do candomblé, da capoeira, dos afoxés, né? Então nós temos no Brasil diversas culturas relacionadas com a questão afro-brasileira, o jongo, enfim. Mas ele vai complementar, mas também a apropriação do legado cultural do Atlântico Negro. O Atlântico Negro é o nome dado, né, para esse... Nós temos o Oceano Atlântico, que banha a América inteira, a África e também a Europa. O Atlântico Negro é justamente essa relação que se deu dessa diáspora africana por meio da escravidão, onde negros que saíram de África, das diferentes sociedades africanas, que ocuparam a América do Sul, o Caribe e também a América do Norte, em especial os Estados Unidos. Então, esse legado cultural que acontece no Atlântico Negro, ele também é um meio, um modo de se perceber essa raça, né? Então, a ideia do antirracismo é a admissão da sua raça, de modo que a gente destrua certas concepções errôneas sobre a questão do mito da democracia racial. No âmbito da educação antirracista, a gente pode destacar um marco, né, que é a Lei 10.639 de 2003. Então, para quem não conhece, para quem está ingressando nos estudos do ensino de ciências, nós temos uma lei, que é a 10.639, que ela vai obrigar a inserção da história e cultura africana em todas as disciplinas, inclusive nas de ciências, na de química, de física, biologia. Então, cabe a nós, professores, adequar as nossas propostas didáticas para implementar essa lei. Uma vez que a gente faz isso, nós estamos caminhando para a implementação de uma educação antirracista no ensino de ciências. Temos também um outro material que é bastante importante, que são as diretrizes curriculares para a educação das relações étnico-raciais e história e cultura africana e afro-brasileira. Enquanto a lei ela é curtinha, porque ela só vai dizer que é a obrigatoriedade, né, que é o artigo, se eu não me engano, 26A, e também é por essa lei que vai se instaurar o Dia da Consciência Negra, as diretrizes ela já é bem maior, né? É cerca de quase 20 páginas, mais de 20 páginas, se eu não me engano, é por aí. Então, nessas diretrizes, nós vamos ter um detalhamento sobre como que a gente pode executar essa educação das relações étnico-raciais. Mas não para por aí. Nós temos outros documentos que esses são mais ainda esquecidos, digamos assim, que o primeiro deles que se chama Orientações e Ações para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Esse já é bem extenso mesmo, eu não vou memorar aqui a quantidade de páginas, mas como eu vou deixar para vocês, lá naquele link que eu falei para vocês, eu vou deixar tudo isso para vocês. Vou deixar as diretrizes, vou deixar as orientações, e de forma complementar, nós também temos, que abarcaria, né, essa questão da educação antirracista, outras diretrizes. A diretriz para educação escolar quilombola, que também poderia nos ser valioso para algumas percepções, para alguns encaminhamentos de mudanças de ensino. E nós temos também a educação escolar indígena. Nós vamos focar aqui no aspecto do racismo contra... o racismo antinegro, melhor dizendo, mas também nós sabemos que, dependendo de onde a gente habita, o racismo anti-indígena ele é um pouco mais forte, principalmente na região norte e centro-oeste do país. Eu já trabalhei como professor do Instituto Federal do Mato Grosso e é interessante ver como essas percepções mudam de região para região. Então, embora nós vamos focar aqui sobre a questão do antinegro, na escola regular nós não vamos falar de escola quilombola e também não falaremos sobre a questão escolar indígena. É importante que a gente tome conhecimento desses documentos, né?
E também colocarei na pasta que eu vou disponibilizar para vocês, porque a leitura desses documentos ajuda com que a gente conceba essa importância da educação antirracista. Então, o segundo momento dessa minha fala, eu vou falar um pouco para vocês sobre a minha pesquisa, porque esse curso aqui, sobre literatura de autoria negra, está relacionado com a minha pesquisa de doutorado, que tem esse título, né? A educação das relações étnico-raciais no ensino de química, um estudo centrado na interdisciplinaridade entre literatura e química. Porque vai ser a partir dele que nós vamos aqui fundamentar algumas ideias que nós vamos complementar no dia de amanhã. Até o momento eu mostrei para vocês algumas referências, alguns livros, para que a gente consiga fazer, que eu acho que é o que eu quero mostrar para vocês. Esse minicurso ele não vai dar conta de tratar toda a questão, né? Então eu me foquei mais em dar para vocês referências de como continuar o estudo sobre a educação antirracista no ensino de ciências fora daqui. Então eu começo com essas ideias iniciais sobre ciências e literatura, né? Que é o ponto-chave desse minicurso, mas para além disso da minha pesquisa. Então, nós podíamos pensar, né? Quais são as formas de integrar textos literários no ensino de ciências? E principalmente, né? Quais seriam os benefícios de se fazer isso? Por que se faz isso? Então, essa pesquisa aqui da Josiane Siloche, que foi feita na Federal do Paraná, foi um mestrado que se chama Aproximações entre Literatura e Ciências, um estudo sobre os motivos para utilizar textos no ensino de ciências. Ela vai se focar muito no aspecto da literatura infanto-juvenil. Tá? Então, esses 5 motivos é importante que está ali dentro desse escopo, né, da literatura infanto-juvenil. E quando a gente parte para uma literatura mais adulta, digamos assim, a gente poderia perceber outras formas de integrar, outras formas de perceber esses textos, outras motivações, né? Então, a primeira motivação que ela encontra, e aí só para falar um pouco sobre essa pesquisa, porque nós podemos encontrar também ensaios sobre o tema, que são pesquisadores que se debruçam sobre o tema e eles dão encaminhamentos. Esse aqui foi o contrário. O contrário não, foi de uma outra forma, né? Foi uma pesquisa. Então ela pegou cerca de 20 trabalhos publicados na literatura acadêmica, né, sobre o ensino de ciências, e a partir desse trabalho, se eu não me engano foram de fato 20 trabalhos, não lembro se foram 20 trabalhos ou se foram 20 livros, porque às vezes um trabalho publicado pode conter 2 ou 3 livros, já vou mostrar isso aqui para vocês. E a partir disso ela faz uma categorização. Ela coloca, né, em conjunto certos trabalhos que vão para a mesma tendência e ela dá uma categoria, ela cria uma categoria com esse conjunto de trabalhos. Então o primeiro deles que ela mais encontrou foi essa promoção da aprendizagem de conteúdos científicos. Então seriam textos que a motivação de quem escolheu a literatura para trabalhar foi com esse motivo. Então se eu pego esse texto e esse texto, por exemplo, fala de calor. Então, em diversos momentos da obra, você vai ter uma personagem que ela vai ter diferentes sensações sobre o calor, por exemplo. Então, você poderia usar essa narrativa para poder usar aquela narrativa como ponto de partida para conteúdos científicos. O segundo ponto, que é relação texto-imagem da ciência, esse aqui é bastante utilizado principalmente por pesquisadores da biologia, do ensino de biologia. Por quê? A ideia, quando faz esse tipo de trabalho, é relacionar o texto e a imagem. E isso vai acontecer principalmente quem está pensando em tratar com animais. Então, como que os animais aparecem nos textos literários de literatura infantil? Então, imagina, por exemplo, um morcego.
Será que o morcego que aparece nos textos, ele tem uma concepção, como é que eu posso dizer, estereotipada sobre esse animal? Né? O morcego está na minha cabeça porque participo de uma revista de divulgação científica e uma autora lá, uma divulgadora acabou mostrando que apenas 3 espécies de morcego de fato se alimentam de sangue de outros animais. E você tem uma infinidade de morcegos que se alimentam de frutas. Então, será que os animais que aparecem, as imagens sobre o morcego, reforçam esse estereótipo que o morcego é um animal carnívoro, animal assassino, por exemplo? Ou ainda, minhoca. Será que as minhocas elas andam, falam, caminham? Então, estudar a antropomorfização dos animais nos livros é um ponto de pesquisa que leva, né, essa motivação aqui da Josiane Siloche. O terceiro aspecto está dentro de uma ressignificação das ciências, né? Então, pensar que a ciência não é a verdade absoluta, que nós estamos aqui sempre... Nós buscamos a verdade, mas essa verdade ela é sempre mediada, ela é sempre modificada a partir de novos métodos, novos paradigmas, né? Então, esse poderia ser um aspecto. O quarto aspecto é a literatura como um recurso motivador. Vamos combinar que para uma criança é muito mais agradável, né, contar uma história, e essa história vai prender a atenção porque ela quer saber o que acontece com as personagens. E aí, se essa narrativa tem relação com as ciências, a gente consegue ali, a partir da história, que faz com que a criança fique mais atenta, aproveitar ali e discutir alguns termos. Amanhã eu posso falar de uma obra que eu trato na minha pesquisa que tem essa perspectiva, que é bastante interessante. E o quinto aspecto está relacionado com a história e filosofia das ciências presente nos textos literários. Isso é um aspecto comum, né? Então, imagine uma obra literária que traga, por exemplo, uma mulher cientista. E aí essa mulher cientista, ela vai, nesse texto, estar contextualizada em um período histórico, o achado dela, a descoberta dela, a criação científica dela vai estar relacionada com momentos históricos. A história vai mostrar nessa narrativa o quanto que aquela descoberta modificou, e mesmo que possa ter sido pequena essa modificação, mas que causou um impacto. Então, o texto literário pode ser um caminho para tratar de história e filosofia das ciências no ensino. E aí, dando sequência, deixa eu beber um pouquinho de água, gente, porque sabe como é que fica a voz, né? Então, a pesquisa anterior tratava sobre as motivações de trazer a literatura. E essas motivações seriam importantes para tentar trazer uma aprendizagem mais significativa, de fato conseguir que os conceitos possam ser ensinados, enfim. Essa pesquisa aqui, ela já vai num outro caminho, porque nessa pesquisa, que se chama Perfil de Leitores em um Curso de Licenciatura em Química, o que esses dois pesquisadores tentaram encontrar, né? Eles queriam saber como que os licenciandos em Química viam a leitura e entender também qual é essa dinâmica de leitura que eles fazem durante um curso de licenciatura. Contudo, qual foi o achado deles, né? Que foi que eu deixei aqui em destaque. Embora a leitura seja fundamental para os licenciandos em Química, ou seja, eles percebam que a leitura é fundamental para a formação deles, a pesquisa mostrou que esses mesmos licenciandos não possuíam hábitos de leitura. Então, é algo interessante, algo a se pensar, né? Se a gente for recorrer à pesquisa sobre leitura no Brasil, nós vamos ver que o povo brasileiro, ele
frequenta muito poucos aspectos de cultura. Ele vai pouco ao cinema, vai pouco ao teatro. É claro que o cinema e o teatro, você necessita que aquela cidade, que aquele município tenha estrutura, tenha cinema, tenha shopping que tenha cinema, tenha teatro, uma construção civil, né, para poder executar aquilo. Embora hoje nós temos, principalmente no teatro de rua, mas ainda existe uma diferença em relação à leitura, né? Porque a leitura a gente pode procurar num site, a gente encontra o livro, a gente compra o livro, a gente pode baixar livros gratuitos, né? Então, que as próprias editoras disponibilizam de formas gratuitas. E mesmo assim, o Brasil também é um país onde as pessoas leem pouco. E fazer essa pesquisa com os professores de química, e nós poderíamos estender para os outros professores, é algo preocupante, né? Porque como é que nós vamos incentivar que as nossas crianças, que o futuro da nação, usando esses clichês todos que a mídia gosta de utilizar, como é que nós vamos incentivar esses educandos a lerem se nem nós mesmos conseguimos ter hábitos de leitura? Então, enquanto uma pesquisa mostra os benefícios que a literatura poderia trazer para o ensino de ciências, a gente vê por esta pesquisa que os professores de ciências não conseguem perceber isso porque eles não leem. E isso é um ponto que eu trago na minha pesquisa, né, que é um ponto importante. Eu vou publicar no ano que vem, no Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências, né, o ENPEC. Quem não conhece, esse Encontro Nacional de Pesquisa em Educação e Ciências é da Abrapec. E eu fiz o seguinte... Estou escrevendo ainda, né, o seguinte resumo. Pesquisas de interface entre ciências e literatura. Uma análise descritiva da autoria dos textos literários das pesquisas apresentadas no INPEC de 2013 a 2019. Né? Eu fiz esse recorte de 2013 a 2019 porque 2003 é o ano da Lei 10.639, a lei que obriga a história e cultura africana no ensino de ciências. E olha que eu encontrei muitos trabalhos nesse período que trata sobre ciências e literatura. E aqui o INPEC, acho que é bom destacar, porque ele trata de ensino de ciência de forma ampla. Então vai ter textos do ensino de biologia, textos do ensino de física e também do ensino de química. E às vezes também pode aparecer astronomia, ciências da saúde, por aí vai. Então o que eu fiz nesse trabalho? Eu peguei todos os trabalhos que trabalhavam a questão de ciências e literatura. E aí eu fui procurar quais eram as obras citadas nesses trabalhos, né? E aí depois que eu fiz isso, descobri qual é a obra, descobri a obra e o autor. Aí eu coloquei no Google Imagens e procurei sobre esse autor para saber se esse autor era de qual gênero, né? Masculino, feminino, não binário, enfim. E também a raça, né? Se esse escritor era negro, se esse escritor era branco, era indígena, asiático, né? Amarelo. E olha só que interessante. Dos 36 autores que foram... 46, desculpa, que foram colocados aqui, 16 era do gênero feminino e 30 do masculino. E aí o que acontece? Algumas imagens, obviamente, eu não consegui encontrar na internet, né? Se você procura muitos autores antigos, eu lembro que um trabalho específico tinha 6 obras de uma dupla de autores, que eram autores dos Estados Unidos, mas não havia imagem deles. Havia outras imagens e pelo nome eu conseguiria saber se era o gênero masculino e feminino, então por isso que eu vou ter aqui 46, mas na hora que eu olho para a raça tem só 40. Então pelo nome eu consigo saber às vezes se é do gênero masculino ou feminino, principalmente se for brasileiro, e porque nomes estrangeiros é mais difícil para a gente determinar, mas no aspecto
da raça, eu precisaria ter a imagem. Aí vai diminuir, porque como eu não tenho a imagem da pessoa, eu não vou conseguir saber qual é a raça. Mas foram muitos poucos que eu não encontrei. Observem que aqui de gênero foram 46 e aqui no de raça eu consegui 40 imagens de escritores, né? Então foram 6 que eu não consegui achar essa imagem. E aí daqueles que eu consegui encontrar a imagem, olha só o nosso resultado. 37 dos autores eram brancos e apenas 3 eram negros. E desses 3, 2 deles já falecidos, que são o Lima Barreto e o Machado de Assis. O outro é um escritor contemporâneo, que me fugiu o nome agora, mas amanhã eu posso trazer para vocês. Agora, será que isso ele é algo apenas das pesquisas de ensino de ciências, né? Que, ou seja, nós trabalhamos com ciência e literatura, mas nós recorremos à literatura de um sujeito, do sujeito padrão, né? Literatura escrita por homens brancos. E aqui eu trago uma outra pesquisa, que já é uma pesquisa desenvolvida no campo dos estudos da literatura, né? Então essa autora chamada Regina Dalcastagné, se eu não me engano é assim que se pronuncia, peço perdão se eu errei o nome, ela vai buscar os modelos sociais construídos e validados pela literatura brasileira. E aí eu consegui encontrar uns infográficos feitos pela ilustradora Niege Borges. Deixei o link aí para vocês. Vocês não precisam anotar, depois vocês podem pegar, né, como eu já falei, baixar esse arquivo. E nós vamos ler um pouco aqui sobre esse estudo, né, que a Regina Dalcastagné ela publicou, que se chamou A Personagem do Romance Brasileiro Contemporâneo, de 1990 a 2004. E esse é um artigo longo, ó, vai da página 3 a 71, ou seja, são quase 60 páginas, né, de artigo, ou seja, é um trabalho robusto. Inclusive, no começo do artigo, ela agradece a equipe, né, de outros pesquisadores que ajudaram com ela com essa pesquisa, né, de iniciação científica principalmente. Ela coloca lá, ela aponta nome por nome. Então ela vai traçar esse perfil social do escritor e dos personagens. Então, sobre o escritor brasileiro, 72,7% são homens, 93,9% são brancos, 78,8% possuem ensino superior, 36,4% são jornalistas e a maioria está residente no eixo Rio-São Paulo. E também a média de idade é de 50 anos. Com relação aos personagens, olha só. 0,4% são animais, 1,3% são entes sobrenaturais e 62,1% são homens e 37,8% são mulheres. Com relação a esse personagem médio, ela consegue provar, né, a partir desse estudo, né, que eles são... Que o ser comum é o homem branco, heterossexual, intelectualizado, sem deficiências físicas ou doenças crônicas, membro da classe média e morador dos grandes centros urbanos. Aqui tem alguns dados, né, que ela vai reforçar essa ideia, né, dos personagens serem homens, de classe média, tem todas as porcentagens, né, que vai fazer com que ela tenha aquela conclusão, né, sobre o perfil dos personagens. Olha aqui embaixo que interessante. Nas obras de autoria de mulheres, 52% das personagens são do sexo feminino. Agora, nas obras de autoria masculina, 32% dos personagens são mulheres. Então, o que a gente consegue perceber aí? Quando a autora é mulher, ela tende a incluir, obviamente, mulher na obra. Já quando o autor é homem, é muito comum que você tenha obras que não tenha nenhuma personagem feminina. Então a gente consegue perceber, embora o texto literário ele precisa ser analisado pela sua estrutura interna,
quem escreve esse texto é importante ter em mente quem escreve esse texto, porque essa estrutura interna vai estar relacionada com esse sujeito que escreve. E aqui ela mostra a partir dessa relação da autoria masculina e da autoria feminina. E qual é o gênero dos personagens nos romances. Ainda falando sobre o espaço da narrativa, ela vai dizer que 32% dos espaços são cidades pequenas, 14% rural, 82,6% são metrópoles, né? E aqui não dá 100%, né? Porque às vezes uma obra pode ter mais de um espaço. Dependendo do romance, você pode ter personagens que migram, eles podem sair de, por exemplo, Macunaíma, né? Não foi o que ela abordou de 90 até 2015, se eu não me engano, estava lá na descrição, na referência. Mas Macunaíma é uma obra, né, que você tem um personagem que vem do Brasil profundo, do interior, e ele vem para a grande cidade. E aí aqui também tem mais sobre a ocupação das personagens, né? Os personagens normalmente são escritores, 7% são bandidos ou contraventor, 6,3% são artistas, 5,8% são estudantes, ou seja, aqui é a ocupação. Mas o mais interessante vai vir para esses dois próximos slides, né? A maioria dos personagens que não são homens e ou brancos são coadjuvantes. Então, quando se faz personagens mulher ou personagens negros, eles não serão os protagonistas da obra. Em 56,6% dos romances, não existe sequer um personagem não branco. Não branco, gente, é um termo que vai incluir pessoas negras, pessoas indígenas, asiáticas, tá? Todo mundo que está fora desse espectro caucasiano. E apenas 7,9% dos personagens são negros. E aqui tem um dado muito interessante. 56,3% dos adolescentes negros retratados no romance brasileiro atual são dependentes químicos. Agora, 7,% dos adolescentes brancos estão na mesma situação. Então, quando o autor pensa em escrever um adolescente na obra, quando ele faz um adolescente negro, normalmente essa pessoa vai estar ali estereotipada como, no caso aqui, dependente químico. E isso não acontece quando essa personagem é branca. E vale lembrar para relacionar com os dados anteriores, né, onde a maioria desses escritores são pessoas brancas. Então, são pessoas brancas escrevendo sobre personagens, e no momento que ele escolhe essas personagens, ele vai dar características sociais a esses personagens. E aí é escolhido que essas personagens negras tenham certos tipos de perfis, como a gente observa aqui. Vamos tentar ler esse daqui, que tem bastante informação, né? Nos 256 livros estudados, apenas 3 protagonistas eram mulheres e negras. 25,1% das personagens mulheres são donas de casa, ou seja, um pouco mais de um quarto, né, das mulheres são donas de casa nas obras literárias. De obras onde a maioria das pessoas que escrevem são homens brancos. 73,5% dos personagens negros são pobres e 20,4% são bandidos. Um quinto das personagens negras, que já são pouquíssimas, são retratados como bandidos. E também não aparece uma classe média negra nessas obras. Os personagens bissexuais, 2,4% são em sua maioria mulheres. E a gente precisa pensar aqui também que são homens que escrevem, né? Toda essa fetichização sobre a mulher bissexual. É importante a gente ter isso em mente.
88,9% das personagens femininas tem uma relação com o protagonista. Ou seja, mesmo quando tem mulher, essa mulher ela não é protagonista, ela tem uma relação. E aí 48% são esposas e 35% são filhas. Então, com essa descrição sobre quem é o autor, o autor de literatura contemporaneamente, a sua maioria, e também como que esses personagens são contextualizados sociologicamente dentro da obra, é algo que nos deixa a pensar, certo? E uma vez que nós, do campo das ciências, escolhe certas obras para fazer o nosso estudo, a gente pode também estar trazendo certos estereótipos, que às vezes não é o estereótipo que a gente quer prosseguir, é o estereótipo que está dentro dessas narrativas. E isso nos faz lembrar um dos capítulos que a Djamila Ribeiro coloca no texto dela, né? Que é Questione a cultura que você consome. Esse capítulo está no livro chamado Pequeno Manual Antirracista. E ela vai elencar aqui, por exemplo, na hora de questionar essa cultura, é importante a gente não desrespeitar os símbolos de outras culturas e também refletir sobre as representações de grupos minoritários na cultura hegemônica. São aspectos importantes. E aqui eu começo com o primeiro poema desse nosso minicurso, que se chama Lágrima de Preta. Esse poema, ele vem sendo pesquisado já há um tempo no campo do ensino de ciência e literatura. E eu trouxe ele também porque eu também vou produzir um artigo, já produzi, na verdade ele está no Prelo, vou mostrar aqui para vocês. E eu quero ler um pouco com vocês esse poema. Lágrimas de Preta. Encontrei uma preta que estava a chorar. Pedi-lhe uma lágrima para analisar. Recolhi a lágrima com todo cuidado, num tubo de ensaio bem esterilizado. Olhei-a de um lado, de outro e de frente. Tinha um ar de gota muito transparente. Mandei vir os ácidos, as bases e os sais, as drogas usadas em casos que tais. Ensaiei a frio, experimentei ao lume. De todas as vezes, deu-me o que é de costume. Nem sinais de negro, nem vestígio de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Nós temos um poema que eu adoraria ficar falando para vocês durante muito tempo sobre ele. Ele é constituído de uma forma narrativa, né? Não é um poema lírico, é um poema narrativo. Observem aqui. Encontrei uma preta que estava a chorar. Ou seja, esse eu do poema encontrou a preta e esse eu do poema pediu a lágrima para analisar. Então ele é um poema narrativo narrado em primeira pessoa, onde esse eu lírico conta um fato. Ele encontrou uma negra que estava a chorar, viu lá que tinha aquela lágrima que estava caindo, pediu para analisar. Aí segue aqui, ó, no recolhi, olhei de um lado, mandei vir e ensaiei. São 4 estrofes relatando aspecto dos experimentos que foi realizado com a lágrima. Na sexta estrofe, você vai ter os resultados. Nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Água quase tudo e cloreto de sódio. Aqui, ele tem os resultados, porque ele analisou a lágrima. Nessa lágrima, ele não encontrou nem sinais de negro, nem vestígios de ódio. Poderíamos questionar se uma lágrima, um material biológico, poderia encontrar sentimentos, mas do ponto de vista literário, é isso que nós temos. Ele não encontrou isso. O que ele encontrou foi água, quase tudo, e cloreto de sódio. Só que na estrofe anterior, ele fala assim, deu-me o que é de costume. Ou seja, se deu o que é de costume, significa que ele já fez vários experimentos com outras lágrimas. E a lágrima da pessoa preta é igual à lágrima das outras. Então, embora, se a gente pensar numa estrutura de um artigo, né, que tem resultados de discussão, ele apresenta os resultados. A discussão e a conclusão, quem dá somos nós. A gente lê, a gente interpreta
E aí a gente pode interpretar esse poema que ele tem qual toada? A partir de um experimento científico, ele vai concluir que todas as pessoas são iguais. Isso está escrito no texto, o autor escreveu, ele materializou isso no texto, ou o eu poético diz? Não, não diz. É a interpretação que nós damos para o texto a partir dos elementos que aparecem aqui nessa construção. Agora, é algo para se pensar, né? Então, esse texto é bastante utilizado. Falei para vocês, tem publicação na Química Nova na Escola, tem publicação no IMPEC. Eu vou publicar um texto sobre esse poema, porque ele tem esse caminho, né? Agora, esse poema ele foi escrito por uma pessoa branca europeia. Então, o modo como é escrito, esse caminho de dizer que somos todos iguais, será que todos os escritores escreveriam dessa forma? Então eu trouxe aqui, esse poema em específico eu trouxe porque ele tem léxico científico, né? Então o que faz a gente escolher poemas ou romances para tratar nas ciências é porque tem léxico científico. E aqui a gente vemos vários léxicos do campo da química, né? Drogas, sais, ácidos, bases, cloreto de sódio, tubo de ensaio, enfim. Eu trouxe um outro poema. Aqui é só para mostrar para vocês que está no prelo, na revista Saberes, um artigo que eu fiz sobre esse texto, numa sequência didática que aconteceu numa escola de EJA. Se der tempo, no final eu falo sobre ele. Mas fiquem atentos, se vocês gostam de literatura e ciência, que eu vou publicar algo sobre esse livro, sobre esse artigo. Na verdade não é sobre o artigo, é sobre como os alunos do EJA perceberam as palavras científicas nesse texto. Foi bastante curioso, porque a percepção das palavras fez com que as pessoas tivessem algumas ideias sobre o texto. E eu não me aguento, eu vou acabar falando um aqui agora. Por exemplo, o texto tem a palavra drogas aqui na quarta estrofe. Mandei vir os ácidos, bases e sais, as drogas usadas em casos que tais. A gente não discutiu aqui, mas a mulher negra não fala nesse poema. Observem que é assim. Encontrei uma preta que estava a chorar, pedi a lágrima para analisar. Quem fez isso? O meu lírico. Recolhi a lágrima, olhei-a de lado, mandei vir, ensaiei. Ou seja, a mulher preta, ela não tem voz nesse poema. Ela só é um objeto. E a ideia da pesquisa é trabalhar sobre isso. Se os alunos conseguiam compreender que a negra nesse poema ela era um objeto, será que é possível fazer uma educação antirracista onde a pessoa negra no texto literário ela é um objeto de pesquisa? Será que isso é educação antirracista? É uma pergunta que eu coloco. Mas aqui em especial, olha a palavra droga. Alguns estudantes do EJA associou essas drogas com o sentido mais comum de drogas, né? Como as drogas ilícitas, que são drogas de proibida venda, que são normalmente alucinógenos, entorpecentes, né? A gente podia colocar aí cocaína, maconha, né? A questão aqui não é discutir sobre isso, né? A questão é que hoje isso é um fato. Isso são drogas ilícitas. Uma vez que essa palavra esteve no poema, alguns dos estudantes associaram que a negra estava chorando porque ela era usuária de drogas. Então é muito... E aí a grande tônica do artigo que vai ser publicado é a importância de, quando for trabalhar com literatura, que tenha um professor de português junto, porque a mediação de leitura é fundamental, né? Nós, com a boa vontade de professor de química ou de ciência, trazer esse poema para discutir, pode dar errado. Pode dar errado, porque nós não estamos na cabeça de cada um dos alunos, e a gente não consegue perceber quais são as relações que o aluno faz. E é importantíssima a mediação de leitura. E nós, professores de ciências, não somos formados para ter mediação de leitura.
Era só isso que eu queria falar, que eu acabei me estendendo aqui sobre essa questão do artigo. Podemos falar depois. Mas aqui, como vocês podem ver, além da negra não falar no poema, ela é um objeto, o poema caminha para o quê? Somos todos iguais. Agora, olha esse poema. Esse poema se chama Lição. Esse poema ele não tem léxico científico, porque eu estou querendo trazer para vocês aqui o como que a narrativa do poema é construída. Começa assim. Ensinaram-lhe na missão. Quando era pequenino, somos todos filhos de Deus, cada homem é irmão do outro homem. Nós também temos um poema narrativo. Só que agora olha aqui, o primeiro verbo, ensinaram-lhe. Aqui nós temos uma narração, um poema narrativo, mas em terceira pessoa. Esse eu poético está falando sobre um sujeito étnico. Vamos discutir isso aqui um pouquinho depois. Então, vou continuar a leitura. Disseram-lhe isto na missão quando era pequenino. Naturalmente, ele não ficou sempre menino. Cresceu, aprendeu a contar e a ler. Começou a conhecer melhor essa mulher vendida, que é a vida de todos os desgraçados. E então, uma vez inocentemente, olhou para um homem e disse, irmão. Mas o homem pálido fulminou-o duramente, com seus olhos cheios de ódio, e respondeu-lhe, negro. Esse poema foi escrito por Noêmia de Souza, uma mulher negra moçambicana. Ela escreveu do período que Moçambique era colônia de Portugal, e a gente pode ter vários poemas dela nesse livro que se chama Sangue Negro. Super recomendo. Enquanto o poema do homem branco europeu partia de uma mulher preta que chorava e ia para a conclusão que somos todos iguais, a Noêmia ela faz o inverso. Ela vai fazer o quê? Ela vai partir de um momento em que os homens brancos ensinavam, somos todos filhos de homem, somos todos filhos de Deus. Cada homem é irmão do outro homem. Isso aqui lembra muito o quê? Uma mensagem bíblica, né? Uma mensagem religiosa. E inclusive tem aqui a palavra missão, né? Vale sempre lembrar que o colonialismo português seguiu junto com o apoio do cristianismo, né? Então, aconteceu esse fato. E aí o poema ele vai justamente pro oposto. Embora a missão ensinava que todo mundo era igual, porque todos somos todos filhos de Deus, cada homem é de outro homem, no momento que esse homem negro chama uma pessoa branca de irmão, porque ela fala, mas o homem pálido, ou seja, está marcado ali quem são esses sujeitos nesse texto. E esse homem pálido diz, negro. Esse poema ele vai todo oposto, né? Ele já vai dizendo que existe sim uma diferença social que está pautada. Aqui, gente, eu vou partir para esse terceiro tópico de fala, que é literatura negra em ciências, porque mostrar para vocês que existem conceitos literários. Existe um conceito chamado literatura negro-brasileira. Vocês podem encontrar nesse livro do CUT, que eu deixo aí para vocês. Tem também o conceito de literatura afro-brasileira, que é feito pelo pesquisador da UFMG, Eduardo de Assis Duarte, se eu não me engano. Mas está aqui o site, não precisa anotar, depois vocês baixam essa apresentação, está tudo linkado. E também tem o conceito, né, tanto afro-brasileira e negro-brasileira, ele é pautado especificamente para a questão de ser brasileiro. Mas também tem essa possibilidade de um conceito de literatura negra mais ampla, onde vai abarcar não só a brasileira, mas as outras literaturas, como a gente pode retomar sobre a questão do Atlântico Negro, né? Então você vai ter literaturas caribenhas, literaturas dos Estados Unidos, africanas, né? Muito embora nós temos também negros no Pacífico, tá? No Índico também, tem toda uma discussão sobre a África que é banhada pelo Oceano Índico. É muito importante essas discussões. Para quem quiser se aprofundar, fica aqui, #fica a dica. Uma leve brincadeira aqui.
É importante a gente pautar que esses conceitos eles vão passar por a questão da temática, autoria, ponto de vista, linguagem e público. Ponto de vista, por exemplo, é o que a gente acabou de fazer aqui. Quando, do ponto de vista de um homem branco europeu, ele vai escrever um poema nas melhores das intenções, porque a gente pode aprofundar dentro daquele poema, e eu aprofundo isso, ali dá para discutir racismo institucional, a gente pensar sobre o momento que aquele poema foi escrito, e também para quem ele foi escrito, mas ele tem um ponto de vista. Quando a Noêmia de Souza escreve o Lição, ela vai ter um outro ponto de vista. Então o ponto de vista, ele é o que vai nos guiar, né? Escritores negros não vão colocar os adolescentes negros como delinquentes, como dependentes químicos, como a gente viu na pesquisa da Regina Dal Castagne. Então, o ponto de vista é importantíssimo, porque esse ponto de vista vai fazer com que a gente consiga pensar de forma antirracista. Para aprofundar essas discussões, não dá tempo de a gente fazer isso aqui, né? Falei para vocês que é daqui para além. Eu deixo aqui para vocês um mini curso feito na semana de letras da Unesp de Rio Preto, que se chama Caminhos Pedagógicos para a Literatura Afro-Brasileira, Abordagens Práticas e Teóricas, E também foi feito que nem o nosso aqui, em 2 dias, que 2 colegas meus, que são a Lara Santos Rocha e o Esdras Soares da Silva, que são mestrandos na FEFELESH, fazem parte de um grupo que eu participo, que é um grupo de estudos comparados de literatura. Então aqui, novamente, quando vocês baixarem esse PDF, vocês podem lá se aprofundar e ler um pouquinho mais sobre a questão da literatura afro-brasileira. A grande questão aqui para nós é o seguinte: mas como que essa característica, ou seja, ser literatura negra ou afro-brasileira, como que esse ponto de vista vai impactar as questões sociocientíficas no texto literário? Então eu começo com o Machado. O Machado de Assis, né, um dos nossos maiores escritores, ele tem um texto, um romance romântico que se chama Yaya Garcia. Observem aqui um trecho. A última dor séria que tivera foi a morte da esposa, ocorrida em 1859. Meses antes de ir se esconder em Santa Teresa. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai e transforma todas as substâncias morais, acabou por matar no coração do viúvo não a lembrança da mulher, mas a dor de haver perdido. Então nós temos aqui nesse trecho algo que nos leva primeiramente a recorrer a uma obra literária, que é o léxico científico. E aqui Machado usa o léxico químico de forma literária, porque o que ele quer dizer, aquela frase, né, tá falando de um homem que a mulher morreu. E ele vai criar a Yaya Garcia, que é a protagonista desse romance, é um romance muito bonito, por sinal. Ele vai criar sozinho essa Yaya Garcia, mas logo no começo ele vai falar sobre o pai da Yaya, que ele perde essa mulher que faleceu, e ao invés do Machado dizer assim, o tempo cura, né? Quem já sofreu da morte tem essa percepção de que só o tempo cura a dor de ter perdido alguém. O Machado escreve de uma outra forma. O tempo, esse químico invisível que dissolve, compõe, extrai, transforma todas as substâncias morais. Então, o Machado ele usa o léxico químico aqui brilhantemente. Então, esse é um caminho, né? Encontrar nas obras de autoria negra como que o léxico químico está ali, né? E isso, olha a intelectualidade do Machado, né? Porque ele conhece a química, né? Porque ele usa palavras precisas, né? E vale lembrar que essa obra foi escrita em 1800 e tralalá. Então, nós estamos falando de um tempo histórico que a química não era tão difundida, ainda mais no Brasil. Mas um dos pontos centrais, e aqui eu trago essa obra da escritora afro-americana ou negro-estadunidense, eu prefiro usar o termo estadunidenses, que é Octavia Butler. Esse livro, Kindred, vai tratar a questão da viagem no tempo.
que na física é muito comum a gente ter obras sobre a questão da viagem no tempo. E a viagem no tempo, ela costuma ser bastante, como é que eu posso dizer, romantizada, bastante idealizada, né? A gente vê assim, nossa, como seria legal eu viajar no tempo e vestir as roupas dos europeus, invasores do Brasil, ou como seria legal eu eu estar no meio do Titanic, sabe? Tem umas coisas que a gente viaja com a ideia a gente viaja literalmente, né, com a ideia da viagem no tempo, do ponto de vista da ficção. Só que nessa obra dessa escritora negra, que é conhecida, gente, como uma das pioneiras do afrofuturismo, porque, gente, a Octavia Butler, ela só escreve ficção científica. Eu falar que ela só escreve, pra mim, é um pouco de exagero da minha parte, porque eu não li tudo que ela leu, né? Só li 2 livros. Mas ela é conhecida, tanto que na capa aqui, ó, vocês podem ver, tá escrito assim, a dama da ficção científica, a grande dama da ficção científica. De tão conhecida é a obra dela de ficção científica. E nesse livro, que fala sobre viagem no tempo, é uma personagem negra da década de 70, que por algum motivo ela precisa viajar no tempo para salvar o bisavô dela. O bisavô dela era um senhor de escravo, um homem branco. E quando ela tá em 1970 e ela vai na época dos escravos, essa viagem no tempo para uma pessoa negra perde toda a idealização. Porque uma pessoa negra, ao viajar no tempo, ela pode se tornar escrava, como acontece com essa personagem. E aí, essa personagem que nasceu no momento dos Estados Unidos livre, ela era uma mulher negra que podia escrever, trabalhava. Mulheres negras sempre trabalharam, né? Vale mencionar isso aqui. Só que antes o trabalho era forçado e aqui o trabalho é livre. Ela decide trabalhar para sustentar, ter o seu dinheiro. Nessa obra ela não sabe se comportar nesse período, né? Mulher negra escrava. Ela chega de calça, por exemplo, na obra, né? Então, assim, é um livro fantástico. Quem for ler, prepara o estômago, porque há muita violência na obra, mas assim, é um livro fantástico, assim, é bem, bem legal. E aqui um dado sobre essa questão do racismo institucional, do racismo estrutural, embora essa obra tenha sido publicada nos Estados Unidos em 1979, no Brasil ele só surge em 2017, quando a editora Morro Branco traz a primeira tradução. Isso retrata, né, uma questão desse racismo das editoras, em priorizar obras de autores brancos estrangeiros para cá. Então, vocês que estão me ouvindo, nós tivemos um passado de leitura, né, nas escolas. As escolhas dessas obras, ou até mesmo quando a gente não leu aquilo que a gente decidiu, porque a escola decidiu que a gente tinha que ler, nós fomos lá e nós compramos, nós fomos incluídos dentro de uma estrutura racista que disse que quais obras nós devemos ler ou não. Então, pensar a formação de um professor, penso eu, a partir da literatura, é pensar que nós podemos buscar aquela literatura que nos foi escondida. E aqui, para finalizar a última leitura de hoje, eu trago um trecho do Luiz Gama, de um poema longuíssimo do Luiz Gama. Eu ia ler do 15º ao 20º estrofe, mas por conta do tempo, eu vou ler apenas o segundo estrofe que eu mostro e o último. O último não, o penúltimo, tá? Vou ler o segundo da primeira coluna e os 2 da terceira coluna. Então olha só aqui na primeira coluna, na segunda estrofe. Ciências e letras não são pra ti, pretinho da costa, não gente aqui. Ele começa assim, né? Não borres um livro tão belo e tão fino, não sejas pateta, sandeu e mofino. Ciências e letras não são pra ti, pretinho da costa, não gente aqui. Olha como ele equipara o Luiz Gama, que é um grande intelectual. Vale muito a pena conhecer quem foi Luiz Gama, um homem negro que assistia aulas de direito sem poder se matricular na Faculdade de Direito de São Paulo, que hoje é a USP, lá no Lago de São Francisco.
E por conta desse conhecimento da advocacia, ele conseguiu libertar muitos negros escravizados, né? E aí depois na terceira coluna ele coloca assim: não quero que digam que fui atrevido e que na ciência sou intrometido. Desculpa, meu amigo, eu nada posso te dar, na terra que rege o branco, nos prive até de pensar. Eu trouxe esse trecho do Luiz Gama porque ele equipara ciências e letras, né? Dizendo que não são para ti, pretinho da Costa. E esse pretinho da Costa, esse eu do poema está falando para alguém. E quando ele diz que esse alguém é pretinho da Costa, ele diz que essa pessoa é negra. Esse interlocutor do poema é uma pessoa negra. E isso é clássico do Luiz Gama. Luiz Gama escrevia durante o Romantismo e não tem nada a ver com as obras que a gente aprendeu na escola do Romantismo, que a gente aprendeu lá com José de Alencar. É um outro tipo de obra. Inclusive os poemas românticos propriamente dito, a musa idealizada não é a mulher branca, é a mulher africana. Então é muito interessante conhecer as obras do Luiz Gama, que a gente desconstrói a visão de literatura que nós aprendemos na escola. E aqui no final ele coloca assim: na terra que rege o branco, nos privam até de pensar. Se a ciência e a literatura não são para ti, e nesta terra que rege o branco nos privam de pensar, ele equipara a ciência e a literatura porque as duas, a ciência e a literatura, estão dentro do que a gente pode dizer da formação intelectual, da criação intelectual, que é uma das coisas que nos diz que nós somos humanos, né? Então, quando o homem branco priva o homem negro de pensar, o homem e mulher, né, negra de pensar, ele está promovendo um aspecto específico do racismo, que é o epistemicídio, ou que alguns chamariam de racismo epistêmico. E aqui, para tratar sobre a questão do epistemicídio, que é o nosso ponto de partida para se pensar educação antirracista em ciências. Eu vou ler aqui um trecho da Sueli Carneiro, que é doutora em educação. Ela é uma das idealizadoras do portal Guilé 10, vocês podem acessar. É um portal muito importante. Ela escreve assim: pela negação aos negros da condição de sujeitos de conhecimento, nos instrumentos pedagógicos, nas relações sociais no cotidiano escolar, pela deslegitimação dos saberes dos negros sobre si mesmos e sobre o mundo, pela desvalorização ou negação ou ocultamento das contribuições do continente africano ao patrimônio cultural da humanidade e pela indução ou promoção do embranquecimento cultural e etc. A esses processos denominamos nesta tese, que é a tese de doutorado dela, de epistemicídio. E aqui é importante, né, alguns pontos aqui para se pensar, né? A desvalorização, a negação, o ocultamento das contribuições do continente africano. E poderíamos estender, inclusive hoje, para as contribuições afrodiaspóricas, que são as pessoas negras que estão fora do continente africano. Então, para finalizar, indo para o final da minha apresentação, eu coloco assim: a missão antirracista no ensino de ciências, algo a se pensar. Então, o que nós temos que pensar? Justamente sobre esse epistemicídio. Como que a epistemologia negra ela pode entrar dentro da nossa sala de aula, né? Então, aqui eu trago 3 tipos de abordagem. A abordagem histórica e cultural, que não é a abordagem que nós vamos tratar aqui. Eu vou pautar pela abordagem artística, porque eu estou trazendo livros, né? Literatura. Mas aqui na abordagem histórica e cultural, vocês podem recorrer a Ana Benite, da Federal de Goiás. Vocês podem recorrer aos grupos de pesquisas que tem na Federal de Uberlândia, como, por exemplo, o professor Guimes Rodrigues Filho. Podem recorrer aos pesquisadores da Federal da Bahia, como, por exemplo, a Bárbara Carine Soares Pinheiro, se eu não me engano é esse nome, que tem contribuições importantíssimas. Aqui eu vou pautar na questão da abordagem artística, porque na minha concepção, a abordagem artística, ela nos faz pensar
A arte negra nos faz pensar sobre um outro ponto de vista e pensar em como que esse outro ponto de vista pode nos impactar na nossa sala de aula. Aqui eu trago alguns exemplos de algo que eu já publiquei. Então eu tenho esse artigo aqui na Ludus Scientiae, com perdão do meu latim, que é um artigo que eu escrevo a partir das narrativas do Pantera Negra. Então quem viu o filme Pantera Negra, no caso eu vi até antes do filme, eu gosto bastante de HQ. Então tem lá o Vibranium. O Vibranium é um material. É um material ficcional? Sim, é um material ficcional. Agora, esse material ficcional está num contexto de ficcionalidade que nos faz a gente pensar. E o contexto do plano do concreto, da realidade, como é que tá? E aí eu trago nesse artigo essa possibilidade de discussão do plano ficcional para o plano real. Né? Porque o continente africano ele é um continente com muitos materiais naturais, com muitos recursos naturais. Então é possível sim tratar metais a partir do continente africano. E isso, quem poderia nos fazer pensar é a arte, no caso aqui as narrativas do Pantera Negra. Um outro texto meu que está no Prelo, vai sair, acredito que no final desse mês, ainda em dezembro, que se chama A Arte Afro-Brasileira e Química, Caminhos Interdisciplinares para a Educação das Relações Étnico-Raciais. Nesse artigo, eu trago um cinema, que é um curta-metragem chamado Babado de Toinha, e também uma instalação de um artista plástico chamado Ayrton Heráclito. Eu tenho um vídeo sobre esse artigo no meu canal, depois vocês podem acessar, enquanto não sai o artigo. E também aqui eu falo sobre a música, eu tenho um texto sobre a música que se chama Francisco de Oxum. E aí, a partir de uma interpretação, de uma análise da letra, nos faz pensar sobre a contribuição dos negros escravizados para a exploração de minérios no Brasil. Né? Vale sempre lembrar que, num Brasil colonial, quem fazia o trabalho eram as pessoas negras. E o homem branco não ensinou para os homens negros como encontrar ouro. Se era encontrado ouro, era porque as pessoas negras sabiam encontrar de quando habitavam o continente africano. E se elas sabiam encontrar é porque elas tinham conhecimento sobre os processos de extração. E isso é importante a gente pensar. E a música, a arte, nos faz ter esse insight. Então, gente, eu finalizo por hoje a nossa conversa. Digo para vocês, aqui está novamente o link para vocês baixar essa apresentação, que ele é uma espécie de... que vai fundamentar a nossa discussão de amanhã, onde amanhã eu vou trazer só obra literária para a gente poder discutir aqui essa questão de como que a ciência aparece nos textos literários e como a gente pode pensar em construir sequências didáticas a partir delas. Né? Incentiva vocês também a procurar meu canal no YouTube, que lá eu trago outras reflexões para essa formação que não para aqui, né, gente? Tem outras coisas para a gente poder pensar. Então, incentivo vocês a me seguirem lá nas redes sociais, porque eu trabalho com essa parte de divulgação científica também. E muito obrigado, e vamos deixar um pouco aberto aí para as conversas. Eu planejei falar 1 hora e eu falei 1h30, 1000 perdões, mas eu posso ficar um pouquinho mais sem problemas.